Bem-vindos à nossa quinta aula, que tem como tema a propagação da ansiedade e do medo. Dando continuidade à proposta de pensar essa experiência da pandemia da Covid-19 sendo estruturada em momentos que teriam um caráter muito mais de compreensão de comportamentos humanos, de percepção, de significação dessa experiência. No primeiro momento que nós apontamos, estava lá o surgimento da doença, a propagação de uma doença, afetando as vidas humanas e alterando seu cotidiano de vida, cotidiano de trabalho, cotidiano de relações sociais. Nesse segundo momento, nós podemos tematizar da seguinte forma: é um instante em que informações contraditórias sobre a doença Covid-19 passam a ser veiculadas e ocorrem politizações, para a gente ser mais rigoroso na interpretação desse momento. As informações sobre a doença foram sendo disseminadas buscando uma abordagem científica, o que diz a ciência, através de no mínimo duas de suas áreas de conhecimento, da epidemiologia e da medicina. O que se sabia a partir da experiência dos países europeus é que o vírus se espalhava com muita rapidez. Muitas informações foram apresentadas como sendo incompletas. Por exemplo, não se sabia como o coronavírus iria se comportar no Brasil, mas defendia-se a todo instante uma abordagem científica. E uma série de informações foram sendo divulgadas e promovidas e disseminadas pela mídia. Higiene das mãos, distanciamento social e a permanência do maior número possível de pessoas em casa para diminuir a velocidade de propagação do vírus. É interessante que essas recomendações foram recomendações que interferiram na vida doméstica da população. É o Estado dizendo como nós devemos nos comportar para evitar danos maiores, maior sofrimento e maior número de mortes. Para muitas pessoas, a recomendação de fique em casa, mantenha-se distante de aglomerações, implicava ou implica ainda no modo de intervenção não aceitável do Estado na vida da população. Mas é interessante que essa percepção ela carece e a ela falta uma outra leitura da realidade baseada no conhecimento científico. Em que medida, adotando referências científicas, nós podemos promover alterações no comportamento da população e que essas alterações tragam de fato benefícios para essa mesma população. Então, por que diminuir a velocidade de propagação do vírus na população brasileira? Para evitar um colapso no sistema de saúde brasileiro, sistema formado pelo sistema público de saúde, o SUS, e o sistema privado de saúde com a rede de hospitais privados particulares e de assistência de saúde suplementar, o que a gente conhece como os planos particulares de saúde. Todos os usuários poderiam chegar ao mesmo tempo nos hospitais e faltariam os leitos hospitalares para os cuidados intensivos nas UTIs. Ainda não há uma vacina e remédio para enfrentar esta doença. É importante que a gente compreenda que essas informações chegando à população não quer dizer necessariamente que todos os segmentos da população tenham compreensão do seu sentido. E isso eu não digo em relação exatamente à formação intelectual, a grau de formação técnico-científica ou mesmo a classe social. Nós conseguimos perceber que pessoas de diferentes estratos sociais e de diferentes níveis de formação profissional nem sempre têm a compreensão mais adequada de uma informação científica. Tem outra informação muito interessante que vem sendo apresentada também nas mídias, de que a Covid-19 foi sendo politizada. A Covid-19 é um fato biológico e ela foi sendo politizada. É interessante que esse modo com que as mídias têm tratado da politização da pandemia, ela é parcialmente correta, porque a gente pode e precisa entender que uma epidemia ou que uma pandemia, que um problema de saúde, necessariamente ele deve ter também um tratamento político. E esse tratamento político não é político ideológico partidário, mas é político no sentido da gestão de políticas públicas para a abordagem mais adequada de problemas de saúde, de questões de saúde, de agravos de saúde.
Então, realizar uma abordagem política de uma epidemia ou pandemia não é inadequado, porque a abordagem política de uma doença implica na gestão em saúde pública que exige políticas públicas de saúde. As medidas de distanciamento social e isolamento de pessoas com diagnóstico confirmado foram sendo vistas como prejudiciais para a economia. Interpretou-se a Covid-19 como uma gripe comum, e esta afirmação indica que nós poderíamos, portanto, concluir e afirmar que é uma politização da epidemia com motivações que são questionáveis, porque tratar a pandemia como uma gripe comum significa uma incorreção. Mas a gente precisa entender por que algumas pessoas, alguns políticos e algumas pessoas do nosso cotidiano insistem em tratar a pandemia como uma gripe comum. A pandemia de Covid-19, né? E sendo só mais uma gripe, doença que existe e retorna com intensidade no inverno, nós estaríamos prontos para lidar com ela. Consequentemente, muitas pessoas vêm adotando essa perspectiva para lidar com um problema de tamanha gravidade. Esta politização da doença, que nega a ciência, fez com que muitas pessoas minimizassem seus efeitos e seus prejuízos. Diante de uma ameaça, nós somos muito vulneráveis e tendemos a adotar comportamentos que tenham identidade com o grupo cultural que fazemos parte, família, amigos, comunidade, grupo político ou religioso. Pressões vindas do grupo social que fazemos parte ou de pessoas que reconhecemos como importantes e confiáveis podem nos fazer aceitar argumentos que não têm validade e coerência internas. Uma característica humana marcante é a nossa capacidade de explicar a realidade, a nossa necessidade de explicar a realidade e de procurar sentido em coisas que até aparentemente não tenham sentido, ou de alterar os sentidos quando eles podem de algum modo nos ameaçar o nosso possível equilíbrio pessoal ou equilíbrio de grupo. A nossa tendência será sempre tentar explicar o que nos ameaça e seguir em busca de soluções rápidas para aliviar nosso sofrimento. Nessas circunstâncias, nós podemos minimizar o perigo para lidar melhor com as contradições da realidade. Nós podemos até negar a realidade para torná-la menos ameaçadora. Gestores públicos e políticos se dividiram entre aqueles que caminharam numa perspectiva científica e outros que mistificaram a Covid-19. A fragilidade da nossa cidadania nos torna vulneráveis quando não somos capazes de assumir uma atitude questionadora e independente frente às contradições da realidade. Alguns trechos das frases nos slides anteriores foram destacadas em vermelho com a intenção de fazer referência aos possíveis efeitos psicológicos que podem ter provocado reações emocionais em diversos segmentos da população brasileira. Quais seriam então esses efeitos psicológicos? Imediatamente estamos pensando em ansiedade e em medo. Quem se utiliza da politização da Covid-19 faz uso da nossa necessidade de acolhimento e amparo diante de situações ameaçadoras. Nossa limitação em termos de formação científica é utilizada por lideranças políticas e sociais para manejar nossas experiências de ansiedade e medo, nos oferecendo, primeiro, falsos objetos que causariam esta doença, ou mesmo negando a existência de objetos causadores como seus, de fato, agentes causadores. Segundo, nos conduzindo a vivenciar a falsa experiência de estarmos seguros diante desta ameaça real, nos oferecendo a possibilidade de utilização de uma medicação sem comprovação científica. Vamos agora retomar algumas ideias. 1. A ansiedade e medo são resultados de experiências que se referem à existência ou até mesmo à ausência de determinado objeto ameaçador. 2. O medo pode ser justificável quando estamos diante de uma situação ameaçadora concreta. A ansiedade é uma resposta desproporcional diante de uma situação interpretada equivocadamente como ameaçadora, o que significa dizer que nós podemos aprender a analisar de maneira mais adequada a realidade e perceber
que o medo que nós sentimos pode ser justificável, que a ansiedade que nós sentimos, num primeiro instante, até pode ser justificável, mas em havendo uma análise, um cuidado em interpretar os sinais da realidade, a gente percebe que é possível ter um controle sobre o estado de ansiedade que nós estamos vivenciando e que nos faz vivenciar também, por consequência, uma série de sofrimentos. 3. Por exemplo, a ansiedade diante do primeiro encontro, quando tratamos de relação amorosa, tende a diminuir e a extinguir. Com o passar do tempo, as pessoas irão adquirir mais conhecimento sobre seus parceiros. No exemplo claro da pandemia, nós estamos percebendo que cada vez mais muitos segmentos da população brasileira têm adotado medidas de proteção pessoal e de proteção da sua família e da sua comunidade. Embora também em muitas cidades brasileiras, especialmente grandes cidades, estamos percebendo fragilidades do distanciamento social e um afrouxamento das regras de circulação social nas ruas, na cidade como um todo, sem que sejam realmente justificáveis. As emoções vivenciadas diante da pandemia da Covid-19, entre elas a ansiedade e o medo, têm elementos que se referem tanto à utilização adequada de referências científicas quanto à valorização de fake news, o que gera contradições entre discursos e atitudes conflitantes em agentes públicos, em políticos, em autoridades sanitárias e na população em geral. 5. A politização da Covid-19 gerou respostas inadequadas da população, entre elas a descrença nas medidas para desaceleração e disseminação do vírus na população. 6. Esta descrença só é possível devido ao baixo nível de cultura científica entre nós e à fragilidade da nossa cidadania.